Hey, Brainstormer! Teacher Joe here. E hoje é quarta, né? Quarta é dia de pronúncia. Yeah! Hoje a gente vai aprender pronúncia. O que a gente vai aprender de pronúncia hoje? A gente vai aprender uma coisa muito sensacional que acontece primordialmente em inglês americano. Não acontece tanto com o inglês britânico, mas ainda acontece um pouquinho e às vezes. E do que eu tô falando? Eu tô falando do flap T. E que raios é o flap T? Vamos ver aqui na lousa pra gente descobrir o que é o flap T. Então, a gente tem esse nome aqui. Flap T. E que raios é flap? Vamos descobrir o que é flap. Peraí, deixa eu ver se eu acho alguma coisa, rapidão. Voltei. Hey, eu peguei esse troço aqui, que é uma espuminha que veio num pacote de um troço que eu comprei. E por que eu peguei esse troço aqui? Pra eu te mostrar o que é flap. Então, ó, se eu fizer isso aqui, ele flap. E gatos fugiram. Minha gata fugiu. Desculpa, amor. Ela ficou com medo. Mas, porque a ideia do flap é a ideia disso daqui. E por que é interessante isso daqui? E por que isso daqui é flap? Por que isso daqui é interessante pra gente? Porque a ideia do flap é literalmente esse movimento. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Então isso é um flap. Isso é um flap. E por que esse T chama flap? Porque é o movimento que a nossa língua faz na boca. Eu não devia ter jogado o negócio fora, mas agora já foi. Então, o que acontece? Vou pegar de volta. Então, o que acontece? Finge que isso aqui é a nossa língua, beleza? Quando a gente vai fazer o som do flap, então, esse pedaço aqui, ó, é a pontinha da língua. Quando a gente vai fazer o som do flap, ela sobe, bate no céu da boca atrás dos dentes de cima e desce rapidinho. Ah, é por isso que chama flap? É por isso que chama flap. E que som que é esse que o flap vai dar pra gente? Vamos dar uma olhada. Eu vou colocar aqui algumas palavras, tá? Tipo, essa. Tipo, essa. O que mais? Tipo, essas. E mais alguma? Uma semifrase. E vou colocar mais uma palavra aqui. Beleza. Então, a gente tem aqui água, refrigerante. Tem vários outros jeitos de falar refrigerante. É uma das coisas que americano fica brigando um com o outro. Tipo a gente, bolacha, biscoito, eles fazem com refrigerante. Tem gente que chama soda, tem gente que chama de pop, tem gente que chama de Coke. Pra refrigerante em geral, não só Coca-Cola. E tem gente que chama de soft drink. Então, a gente tem 4 nomes diferentes, cada um vai pra uma região, uma troço de louco. Not at all seria tipo, jamais, de jeito nenhum, ou não, isso não é nada, sabe? Esse tipo de coisa. E aqui eu tenho uma frasezinha, ele pensou que eu estava aqui. Thought é o passado do think. I was vem do to be, é o to be no passado, e here é aqui. E essa palavra aqui é editar. Então, a gente tem todas essas palavras aqui, e se a gente for ver, em todas elas, a gente vai ter som de vogal, som de T, ou som de vogal, som de D. Ah, isso vai acontecer entre palavras. Nossa, risquei super em cima. Isso vai acontecer entre palavras, e isso vai acontecer dentro de palavras. Ah! Mano, já esqueci. Não esquece de virar e falar, mano, Jô, da hora esse vídeo aí, hein? Obrigada por me ensinar esse rolê, meu. Fez toda a diferença na minha vida. Você pode fazer isso, tá? Eu gosto, tá? Se você quiser comentar com isso, eu vou achar sensacional. Então, dá um joia, dá um coração, me ama aí se você aprender alguma coisa, beleza? Então tá bom, volta pra aula. Isso vai funcionar tanto pro T quanto pro D. E a parte importante... A parte que a gente precisa prestar atenção é que a gente está falando de som, não de grafia. A gente está falando de som, não do que a gente escreveu. Isso é muito importante. Por quê? O que acontece? Quando a gente tiver T ou D entre dois sons de vogal, esse T e esse D vai ser pronunciado como um R do português na frente da boca. O que é um R do português na frente da boca? É o movimento do flap que eu mostrei no começo do vídeo. Anda, sobe e desce rapidão. Então, eu vou pronunciar water.
soda, ra, 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 ra. Water, soda, 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 ra, ra, ra. Beleza? Water, soda. Esse daqui é o R do português de barata. E por que ele chama de flap? Porque a língua bate no céu da boca e desce rapidinho. Que divertido. E olha só que da hora. Isso vai acontecer entre palavras também, que é o exemplo que tá aqui, ó. Not at all. Aqui eu tenho T, tenho outro T, som de vogal, som de vogal, som de vogal. Tudo isso vai virar R. Então, como que um americano pronunciaria isso? Ele falaria not at all. 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 E essa frase aqui eu coloquei pra gente ver que não é a grafia, é o som. Porque, olha só, antes do T eu tenho um GH aqui nessa frase, certo? Só que o que acontece? O GH, ele não tem som aqui nessa frase, nessa palavra. A gente pronuncia thought, thought, thought. O último som antes do T é o som do O. Então, já que a gente está falando de som e não de grafia, esse T aqui também vai ficar com som de R. He thought I, rai. He thought I was here. He thought I was here. He thought I was here. Ele achou que eu tava aqui. Ele pensou que eu tava aqui. E eu coloquei mais uma aqui com D pra deixar claro que isso serve tanto pro T quanto pro D. Isso daqui a gente pronunciaria edit. 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 A gente não, né? Quem pronunciaria assim seriam os americanos. Britânico quase nunca faz esse som. De vez em quando ele faz, quando ele tá querendo falar super rápido. Australiano também, tá? E por americano eu falo americano, canadense e tal, beleza? As Américas. Isso é uma coisa super comum. Você não precisa falar assim se você não quiser. Porque isso daqui é uma regra de pronúncia. Pra pronúncia ficar mais fácil. Pra ficar mais fácil da gente falar, da gente se expressar. Mas você não precisa saber isso necessariamente. Você não precisa falar assim necessariamente. Mas, Jô, você não precisa falar assim necessariamente. Por que você tá fazendo um vídeo pra me ensinar isso? Porque as outras pessoas vão falar isso. E você vai ter que entender as outras pessoas. Você não vai conseguir controlar a forma que a outra pessoa fala. Por isso você precisa saber o som. Porque se você não sabe que isso daqui vira water, você não entende se a pessoa falar water e você estiver esperando water ou water, tá? Não rola. Por exemplo, eu tenho um exemplo, inclusive, com essa expressão aqui. Muitos e muitos e muitos anos atrás, eu tinha acabado de virar professora. Eu fui no cinema ver um filme e esse filme era britânico, ele não era americano. E aí eu tinha acabado de virar professora, tipo, nem vou olhar a legenda porque é o mínimo que eu tenho que fazer, porque eu sou professora, tal, lá. E aí, era outro sotaque, né? E aí eu tava lá vendo o filme e tal, e aí a personagem virou, not at all! Eu... Que é not at all? Não conheço essa palavra, que palavra estranha. Daí eu dei aquela olhadinha na legenda, e aí eu vi a tradução e eu vi, mano, era not at all. Então isso daí mostra muito bem que a gente só entende o que a gente espera que falem pra gente. Se a gente não tá esperando, desencana. Por exemplo, eu trabalhava com uma professora de inglês, numa escola dessas aí da vida, e a gente conversava bastante em inglês, porque era a regra da escola, professora de inglês só poder conversar com outro professor de inglês em inglês. E de vez em quando ela colocava umas palavras em português que ela tava começandinho, sei lá, isso faz uns 6 anos por aí. Ela tava começandinho, já era professora há bastante tempo. E aí ela colocava umas palavras de português e eu nunca entendia as palavras de português que ela colocava, porque eu não estava esperando o português. Apesar de ser a minha língua nativa, por eu não estar esperando que alguém falasse o português naquela situação, eu não entendia quando o português era falado. Então é importante saber esse tipo de coisa, porque a gente sabendo esse tipo de coisa, a gente consegue entender quando os outros falarem. Que é isso que é importante. O importante é a gente entender o que foi falado. A forma que a gente fala não importa muito desde que as outras pessoas consigam entender o que a gente falou. Então é pra isso que eu tô ensinando isso pra você? Eu
costumo transformar todos os T's e todos os D's em R, porque o sotaque do inglês que eu aprendi e que eu me dediquei, que eu dediquei meu tempo, é americano. Mas os britânicos de vez em nunca fazem isso, não é comum, tá? Um britânico, essas palavras aí, esses sons, ele falaria water, soda, not at all, he thought I was here e added. Eles falariam assim, tá? Os americanos não, eles falariam water, soda, not at all, he thought I was here e added. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando a diferença das pronúncias, beleza? Nesse meio tempo, bom estudo, ouve bastante inglês, ouve bastante música em inglês, acompanha a letra em inglês, vai te ajudar bastante a pegar sons e junções de sons. E continua assistindo o vídeo e, mano, vai nessa. Não esse vídeo, né? Mas continua assistindo aulas no YouTube, que é super bom. E vai nessa que você vai conseguir, beleza? Então, você se cuida aí, tenha um ótimo dia hoje e a gente se vê amanhã. Beijo, tchau, até amanhã.